Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar Araucária. Estamos aqui novamente para mais uma aula de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências. Seja bem-vinda. Essa aula corresponde à data do dia 11 de agosto de 2021 e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o histórico e algumas tendências do ensino de ciências ao longo do nosso processo histórico no Brasil, a partir da legislação e a partir dos documentos normativos. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como que, ao longo do nosso processo de sistematização do nosso ensino, a gente teve várias formas de ver, de olhar para o ensino de ciências. Gostaria de começar pensando com você de como que você se lembra que eram as suas aulas de ciências no ensino fundamental. Você se lembra de ter tido aulas de ciências no ensino fundamental? Quais os conteúdos que eram trabalhados nessa disciplina? Como eles eram trabalhados? Eles eram mais trabalhados do ponto de vista metodológico a partir da memorização, ou seja, a construção de uma memória acerca das conquistas da ciência. Você tinha livro didático, usava livro didático, ou a professora fazia xerox, ou trazia revistas científicas, ou fazia experiências com você, ou com a turma. Vocês faziam visitação a alguns lugares ou não, pensando aqui nos lugares que não são de educação formal, mas que também trabalham com a divulgação científica, né? Como clubes de ciência, museus de história natural, observatórios, enfim, inúmeras possibilidades que temos, né, para o ensino de ciências a partir dessa ideia de visitação. Ou se fez a partir da observação, ou se fez a partir do pensamento, da criação do pensamento científico. Como que foi esse desenvolvimento das ciências lá na sua base, quando você era estudante? O que você estudou quando você estava na escola? Talvez, se você foi moradora aqui da cidade de Araucária, você tenha frequentado, por exemplo, o Clube de Ciências, que dentro da cidade sempre teve um papel fundamental, preponderante no ensino de ciências aqui do município. Ele existe até hoje, né? Hoje ele está alocado na Escola Pedro Biscaia, que é a escola em que eu trabalho. Devido à pandemia, a gente não tá com abertura para outras pessoas de outras escolas, estudantes de outras escolas frequentarem o Clube de Ciências, mas o Clube de Ciências está funcionando, por exemplo, para os alunos do Pedro Biscaia de forma remota. Não é a mesma coisa, mas a professora Lenara, que é a professora que está trabalhando com essa disciplina no Clube de Ciências, tem buscado, de certa forma, trazer elementos para que os alunos que estão em casa, né, possam constituir um pensamento científico, né, que é fundamental aí para o ensino de ciências. Mas nem sempre foi assim. Então, assim, a disciplina de ciências, ela vai aparecer primeiro no currículo, né, na forma de lei, na Lei de Diretrizes e Bases de 1961, que é onde se torna obrigatório o ensino para séries ginasiais. Séries ginasiais, para quem não é tão antigo quanto eu, são aquelas séries que fazem parte do ensino fundamental 2. Então, as séries de oitavo, no caso, oitava série, de quinta série a oitava série, né? Isso do período em que essa legislação era vigente. Hoje nós temos outra nomenclatura e outro tempo de ensino também. Depois aparece novamente, em 1971, na Lei de Diretrizes e Bases, na 5692, que é uma legislação bastante conhecida, né, do período da ditadura civil-militar do Brasil, e ela passa a ter caráter obrigatório nas 8 séries do primeiro grau. Primeiro grau foi a nomenclatura que eu também tinha na época em que eu era estudante desse período, que hoje a gente chama de Ensino Fundamental 2. E aí, assim, trazer para vocês essa perspectiva de que, assim, o ensino de ciências, ele sempre corresponde a uma determinada forma de pensar o mundo, né, de contexto
enfim, histórico, social. E aí eu deixei para vocês aí disponível um quadro de evolução do ensino de ciências, né? Que foi feito pela professora Miriam Krasinski, e que é uma pesquisadora bastante importante, né, da área do ensino, das ciências, e ela traz um pouco de panorama daquilo que foi acontecendo no Brasil e no mundo ao longo da história e que tiveram um impacto muito grande na forma e no ensino de ciências, assim como também nos objetivos desse ensino, né? Então, essas tendências do ensino que a gente está falando lá naquele quadro, você vai perceber que, por exemplo, você vai ter um objetivo, uma concepção de ciência, uma instituição e as modalidades didáticas que eram recomendadas para cada etapa, né? E aí a gente tem, por exemplo, lá na Guerra Fria, qual que era o objetivo do ensino? Era formar elites pensantes, porque a gente estava falando de um movimento das ciências no sentido de progresso, né? Progresso no sentido de guerra espacial e tecnologia de ponta. Então, essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante os anos 50, principalmente, vai trazer para o ensino das ciências uma perspectiva bastante pragmática. Então, a ciência, naquele momento, ela tinha programas muito rígidos, a atividade científica era vista como uma coisa neutra, com uma certa neutralidade. A gente estava muito sujeita a programas curriculares muito rígidos, sequências de trabalho que não podiam ser modificadas, a ideia da ciência neutra, né? Então, que na época a gente devia ensinar os alunos que a ciência era neutra, apesar de sabermos que a ciência não é neutra, que a ciência está sempre servindo a um determinado fim. E feita a partir de projetos, né, curriculares, associações profissionais, e a modalidade didática era principalmente as aulas práticas. Isso lá nos anos 50. Então vejam, gente, a gente está falando dos anos 50 e eu falei para vocês, né, que na minha experiência com o ensino de ciências, por exemplo, eu não tive atividade prática, eu tive atividades de cópia, né? E aí esse modelo ele vai seguir até os anos 70, quando a gente tem uma guerra tecnológica. E aí a gente tem uma outra perspectiva de formação de sujeitos. Então, lá nos anos 70, você tem uma guerra tecnológica e por conta dessas questões de tecnologia, o objetivo vai ser formar um cidadão trabalhador. As propostas curriculares estaduais surgem nesse momento também, então assim a gente tem várias propostas curriculares estaduais. A concepção de ciências nesse momento é uma concepção que vê a ciência como uma coisa que evolui historicamente, com pensamento lógico e pensamento crítico. Basicamente, o lugar de se fazer ciência vai ser compreendido como os centros de ciência nas universidades, então a perspectiva de ciência é essa. E as aulas, as modalidades didáticas, né, que eram recomendadas nesses documentos, eram os projetos e discussões. Então, assim, por mais que você não tivesse um documento norteador, como hoje nós temos a BNCC, os PCNs e outros documentos, que são os documentos municipais, os documentos estaduais, que nós vamos estudar, que nós vamos aprofundar o estudo sobre eles, já nos anos 70 era possível vislumbrar que existia uma perspectiva de ensino que era um projeto, né? Um projeto de educação para a formação de um cidadão trabalhador. Trabalhador na perspectiva de que esse trabalhador precisava dominar a tecnologia para trabalhar. Então, a ciência, nesse sentido, seria esse processo evolutivo que levaria o cidadão trabalhador a encontrar um lugar no mercado de trabalho, né? Já lá nos anos 80 e 90, nós temos uma densa produção de material e uma mudança de concepção em relação às implicações do ensino de ciências na vida profissional. Então, você tem um ensino de ciências que está muito mais voltado
enfim, a formar também um cidadão trabalhador, mas que também olha para o estudante. Então é um momento de constituição entre 1990 e 2000, desculpem, a professora se equivocou em relação à data. Então, entre 1990 e 2000, você tem como perspectiva, como tendência, a ideia da globalização. Então, há um avanço tecnológico muito rápido. Então, a gente tem a invenção primeiro do computador, depois da internet, né? E esse movimento da tecnologia em relação às mudanças sociais, né? O impacto que isso traz para a vida das pessoas, traz também como perspectiva o olhar sobre o estudante. E aí surgem os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, um documento nacional que norteia o ensino de ciências. Não só de ciências, mas de ciências, história, geografia, e que traz dentro do seu bojo, além dos conteúdos, né? Esse é um documento que é pautado na perspectiva pedagógica de habilidades e competências, mas além de ele ser um documento que norteia do ponto de vista metodológico, ele também é um documento que traz conteúdos no seu bojo, né? Ou seja, a Base Nacional Comum não é o único documento norteador que nós temos para pensar o ensino de ciências. Nós vamos olhar para esses documentos e nós vamos perceber as diferenças e as tendências que cada um deles tem, porque eles foram feitos em momentos muito distintos, né? Quando a gente pensa lá nos PCNs, que são do final da década de 90, começo de 2000, eles têm uma perspectiva histórica, eles passaram por um tipo de discussão. Quando a gente olha para a BNCC, a gente olha e a gente vê um outro tipo de discussão, embora os dois documentos usem como base a mesma perspectiva, que é a perspectiva da pedagogia por habilidades e competências. Aí a gente tem como concepção de ciência a atividade com implicações profissionais, entendendo que a ciência avança do ponto de vista tecnológico de uma forma muito potente, muito rápida, e que é preciso que os estudantes incorporem essa ideia de tecnologia na sua vida, no seu cotidiano, e por isso a ciência tem que estar no currículo, né? E aí a gente tem também a perspectiva de modalidade didática com o uso da tecnologia para o ensino de ciências. Quem um pouco, talvez, enfim, conheça um pouco da história aqui do município, da educação do município, nós tivemos também no final dos anos 10 de 2000, né? Então, assim, ali no 2010, 2011, nós tivemos um grande investimento por parte do município na compra de computadores, porque aqui parecia que aquilo que era muito óbvio que era necessário formar estudantes que estivessem imersos na tecnologia. Hoje, boa parte desse material é sucata, porque não houve mais investimento na manutenção, né? Então, assim, e também porque nós temos uma outra perspectiva hoje do uso da tecnologia em sala de aula. Vocês estão usando uma agora, né? Então, na medida em que as concepções de sociedade e de ciências mudam, as perspectivas de ensinar e aprender também mudam. E sempre pensando ali que essa finalidade de formação, ela é um projeto que está ligado à formação de novos cidadãos com um determinado foco. Então, eu posso ter um foco na formação de um cidadão nacional, eu posso ter um foco na formação de um sujeito crítico, eu posso ter a finalidade pedagógica nesse sentido, ela é fundamental. Então, a gente tem que saber qual é a intenção da atividade que eu estou propondo, para que a partir desta proposição, para que a partir dessa dinâmica, né, desse olhar sobre, a gente consiga saber que tipo de sujeito que eu quero formar. Será que eu quero formar um sujeito trabalhador que não questione? Ou será que eu quero formar um cidadão que possa olhar para si, olhar para o seu trabalho e conseguir entender que o seu trabalho é parte de um todo?
né? Então, será que assim, para que serve a ciência? Num momento assim que a gente vive, em que as pessoas negam a eficácia de vacinas, que usam um discurso pseudocientífico para justificar fake news, é fundamental que a gente ensine nossas crianças o pensamento científico. É para isso que serve o ensino de ciências dentro da educação hoje. Então, nós vamos voltar a esse assunto mais de uma vez e nesse momento eu trouxe para vocês apenas as tendências históricas. Na próxima aula eu vou falar sobre as tendências de ensino mesmo, né? Quais são as abordagens que a gente tem dentro do ensino de ciências, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Até lá.